Bom, vamos falar um pouco sobre ATCs, que são aplicações de tecnologia no contexto industrial. Não se prendam muito a esse nome, a gente criou algo pura e simplesmente para a gente ter um ponto de partida, mas pode ser que com o tempo a gente encontre um nome mais comercial, que converse um pouco mais com a indústria, e isso daqui é só um começo do que a gente está construindo. Bom, mas por que esse movimento todo? Tá? Existem muitas formas de medir produtividade. Nós escolhemos tá? Baseado no Atlas de competitividade que o Observatório FIES montou e conduziu. Nós escolhemos a produtividade que é baseada em milhares de dólares em função do que a gente agrega valor nos nossos produtos. Então, se a gente tem uma indústria que praticamente pega um produto e reembala e repassa esse produto, a agregação de valor aqui dentro ela é muito baixa. Isso daqui conta muito. Tá? Então, o quanto menos transformação a gente tem, aqui impacta. Por quê? Porque essa visão aqui de milhares de dólares, ela desconta os insumos. Então, se eu pego um insumo e basicamente repasso ele, eu estou agregando menos valor. E Santa Catarina, então, tem características de indústria diferente um pouco de alguns outros estados. Exemplo, a gente fabrica muitos componentes automotivos, mas a gente não produz muitos automóveis. Dessa forma, observem aqui no gráfico que a gente traz. A produtividade nacional, ela praticamente está estagnada nos últimos 30 anos. E se nós olharmos a produtividade de Santa Catarina, ela vem caindo. Tá? Nós não estamos performando de uma maneira que nós queremos. Então, por isso que a Fiesc fez um novo planejamento estratégico e traduziu isso em um mapa estratégico, para que a gente possa devolver a indústria catarinense a um nível de competitividade internacional. É assim que nós queremos nos posicionar. E para que isso aconteça, não existe uma bala de prata para que a gente estrale os dedos e isso possa acontecer. São várias iniciativas e uma delas a gente vai conversar um pouco mais hoje. Mas olhem só, nos últimos 5 anos, o Brasil teve um crescimento de 33%. Em comparação, a China, ela teve um crescimento de 488%. O que isso significa? O Brasil participou, foi inserido, né, no grupo dos BRICS, junto com a China, e naquele momento as economias elas estavam muito paralelas, com o mesmo nível de potencial. A China acelerou e a gente continuou estagnado. Algumas das questões mostram essa evidência, não necessariamente como o principal ponto D. Mas observem, a China tem 2 milhões de robôs industriais e 340. E isso responde um pouco do que a gente está querendo fazer com a TC. O Brasil tem só 20 mil robôs industriais hoje em dia. Tá? Então, a China deu um salto de 340 mil para 2 milhões, enquanto o Brasil deu um salto de 15 para 20. Isso mostra que nós temos uma característica de indústria que experimenta pouco tecnologia, insere muito menos isso dentro dos seus cenários, e isso mostra um pouco da característica da nossa indústria. Então a gente tem que injetar um monte de robô para gerar resultado. Não é isso que a gente está falando, tá, pessoal? O que a gente está falando é como robô a gente testa pouco tecnologia e adota pouco tecnologia. Esse é o ponto-chave do nosso bate-papo aqui.
Então, observem que, comparado aos Estados Unidos e os países da OCDE, a gente vem crescendo em um ritmo muito apequenado em produtividade. Isso mostra o quanto que a nossa indústria, em relação, à competitividade internacional, ela está muito para trás. Se nós não fizermos algo diferente em cada eixo que o Senai atua, nós não vamos gerar o impacto que nós precisamos. Então, foi olhando para esse ponto que a gente identificou alguns comportamentos das indústrias, né? As margens estão cada vez mais apertadas. A mão de obra e a produtividade vem caindo, a gente vem com alta rotatividade, a gente tem uma mão de obra que não nos satisfaz mais no sentido de que ela tem outras características, mas a nossa indústria ainda continua com o mesmo estilo de atuação e os nossos clientes, sejam eles internacionais ou internacionais, eles estão muito mais exigentes, com outro tipo de demanda, e isso mostra que a gente precisa ter uma característica diferenciada. Com isso, a nova estratégia da Fiesc, ela contempla 5 direcionadores estratégicos. Um deles é o direcionador de competitividade, inovação e transformação digital. E esse direcionador estratégico, ele quer impulsionar o crescimento da produtividade, tendo a transformação digital como um driver importante para que a gente possa dar esse salto na produtividade. Nós entendemos que, se nós fizermos isso de uma maneira que todos os nossos recursos que nós temos dentro do Senai, e aí eu estou falando amplamente Senai, com esse foco, nós vamos gerar o impacto que a indústria precisa. E aí sim, o Senai Santa Catarina começa a ter o seu posicionamento muito forte como o principal provedor de tecnologia para as indústrias. E é assim que nós queremos nos posicionar. Quem teve a oportunidade de participar do último Radartec viu que o nosso diretor do Senai, Fabrício, levantou isso como sendo a nossa próxima bandeira, e cada vez mais isso vai sair do discurso e vai se tornar realidade. E o que a gente veio falar aqui nessa live, né, Michael e Antônio, é justamente isso. Um dos pontos que a gente quer trabalhar para fazer isso se tornar realidade. Para que a gente comece a fazer com que esse direcionador estratégico saia de uma vontade e começa a ser algo que vai fazer parte das nossas rotinas, seja lá no desenvolvimento de novos produtos, na adequação de produtos atuais, incorporar isso a ferramentas e ritos que nós já temos. A Fiesc, então, criou o Next, que é um programa estratégico. O Next, então, ele visa trabalhar todas essas questões relacionadas à transformação digital e apoio ao aumento da produtividade, para que a gente consiga ter sempre a mesma linha de raciocínio para gerar impacto na indústria. Um dos desdobramentos que nós estamos trabalhando e faz parte do nosso contrato de gestão, para quem é Senai aí que ainda não viu, porque ainda não foi divulgado oficialmente o nosso contrato de gestão, mas para os que já viram as prévias, vai ver lá que nós temos uma meta para 2026 de atingir 110 APCs em 2026. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. E, olhando nesse contexto, eu venho apresentar para vocês, então, além do que significa ATC, como que a gente traduz ATC. Tá? Então, o primeiro ponto, ela é uma solução tecnológica prática. E quando a gente fala de tecnológica, de tecnologia, já nos vem ferramentas que são relacionadas à visão computacional, inteligência artificial, sensoriamento e como que a gente vai trabalhar todos esses temas.
Mas tecnologia, para quem gosta aí do que cada palavra significa, ela tem um contexto muito maior. Quando a gente trabalha com método, quando a gente introduz alterações, sejam em insumos, formulações, métodos no geral, nós estamos falando de tecnologia. Então, aqui, solução tecnológica prática está relacionado ao contexto completo da palavra tecnologia. Tá? Então, é uma solução tecnológica prática. O que a gente quer com isso é aumentar a produtividade. Então, no fim do dia, uma ATC tem que ser uma solução tecnológica, tem que aumentar a produtividade e tem que resolver um desafio real da indústria. Nós não vamos ter ATCs nascendo apenas na educação. Nós vamos ter ATCs nascendo no Senai inteiro. Mas aqui nós estamos com um público bem direcionado à parte de educação. Então, a gente vai focar nessa parte aqui. Então, quando a gente fala que é uma solução tecnológica, que ela tem que desenvolver, tem que trabalhar um desafio real, e ela tem que aumentar a produtividade, a gente também colocou que ela tem que ser validada. Tá, mas o que é validado no contexto da educação profissional? Bom, o que a gente quer aqui é que, a partir da coleta de um desafio da indústria, a gente possa trabalhar isso, e o Integra é uma das ferramentas que nós podemos usar para trabalhar isso dentro do ambiente educacional, que a gente trabalhe essa temática e que, no final, a gente devolva isso para a indústria, apresentando esse desenvolvimento que nós fizemos para a indústria. Rodrigo, a gente pode ir lá na indústria apresentar? Poder? Pode. Ninguém vai impedir ninguém, mas não é uma obrigatoriedade, tá? Nós podemos convidar essa indústria para vir até o Senai, ver como é que a gente desenvolveu isso. Às vezes a gente criou toda a solução que a gente está trabalhando dentro dos nossos laboratórios, então está lá dentro. A gente pode fazer isso de uma maneira com uma reunião online com essa indústria. Nós podemos montar todo uma explicação disso e entregar lá para a indústria do desafio que a gente resolveu, mas o mais importante é que essa indústria possa ver o que a gente trabalhou e falar para nós, nossa, pessoal, que legal, isso era realmente uma dor e vocês trabalharam uma possibilidade que agora eu posso pegar o que vocês fizeram e escalar aqui dentro da minha indústria, e isso realmente vai melhorar a minha produtividade. Então, quando a gente está falando de educação profissional, quando a gente trabalha essa questão do validado, é assim que a gente está trabalhando. Antes que todo mundo comece a faltar ar e não conseguir respirar, nós estamos trabalhando documentos acessórios a tudo isso. O Michael, vocês conhecem muito bem, aí de anos à frente de toda essa frente do DSPI, agora Integra. Ele está construindo tudo isso e nós juntos aqui, para ficar mais fácil o entendimento dessa categoria que a gente está abrindo aqui do Integra, para que fique mais claro a jornada a ser percorrida. Alguns desses documentos já estão prontos e a gente vai encaminhar para vocês. Alguns estão em construção e em breve a gente também vai disponibilizar. E, claro, o nosso time aqui, liderado pelo Michael, também está sempre disponível para tirar as dúvidas e auxiliar e complementar. Sempre foi o elo aí entre o time do pedagógico com os times de negócio e como que a gente aterriza isso tudo dentro do que o edital se propõe. Então, tudo isso continua igual. As frentes que nós já trabalhávamos nos últimos anos vão continuar existindo.
a gente está colocando uma pimenta a mais aqui para ver se a gente consegue resolver problemas diferentes, de formas diferentes e aproximar a nossa educação cada vez mais à nossa indústria. Mas quando a gente estava trabalhando esse tema aqui, APC, e vendo como que tudo isso pode fazer sentido, é claro que conversamos com vários atores aqui da parte de educação profissional do Senai e algumas dificuldades elas surgiram naturalmente para nós. Então, o primeiro ponto foi falar assim, quais são as frentes aqui do Senai que a gente vai ter o validado como educação profissional e quais são as frentes que nós vamos trabalhar o outro contexto de validado. Então, todos os institutos de tecnologia, inovação, a parte das soluções digitais e a Unicenai, elas vão ter que fazer essa aplicação efetivamente em um ambiente industrial. Não necessariamente a linha de produção dessa indústria, mas algo que simule o impacto real do que vai acontecer ali dentro. Então, o validado para essas casas tem um contexto diferente. Agora, quando a gente está falando de toda a educação profissional, a escola digital, o Lab 365, basicamente essas frentes do Senai que podem submeter os seus projetos no Integra, a Unicenai acaba utilizando muito o Inova Senai, mas a gente quer levar tudo isso para essa frente, a gente separou esses dois mundos aqui, lembrando que as metas que nós temos, elas são compartilhadas. Ninguém está falando que eu quero X do lado direito aqui do slide e X do lado esquerdo. A meta é nossa. E a gente não vai ficar olhando para o número que a gente tem hoje e chegamos no número que a gente quer, a gente vai parar. O que a gente quer aqui é estimular esse ponto. Se a gente fizer muito mais aqui, é muito mais impacto que a gente está gerando para a indústria. E é essa provocação que nós queremos gerar com isso. Tá bom? Mas um dos pontos que sempre foi comentado desde que eu comecei a explorar esse assunto aqui. Captar dores reais da indústria é complexo. É complexo porque quando a gente dialoga com a indústria, o nosso principal interlocutor na indústria normalmente é a área de recursos humanos. É essa área que recebe muito mais o time, tanto de agentes PJs quanto os supervisores de educação, lá no dia a dia da empresa. A gente tem esse público como um público de mais fácil acesso. E que a gente tem conseguido vários e vários temas para isso. Mas muitas vezes a gente paga um pedágio com esse público que não é o público que tem a dor efetiva lá do dia a dia. Então, nós trouxemos para o jogo todo o time de consultoria do Senai. Hoje, em todos os institutos, a gente tem por baixo aí, em torno de 150 consultores aqui no estado. Esses 150 consultores, eles não estão em uma única região. A gente tem consultor no estado inteiro, projeto no estado inteiro, em todos os segmentos que a indústria catarinense possui. Só por meio do Brasil Mais Produtivo, na parte de melhoria de manufatura enxuta, que é basicamente evolução de produtividade, em 2026 nós vamos atender 500 indústrias. Na parte de eficiência energética são mais pelo menos 220 indústrias. Então, nós vamos pisar em indústria pra caramba. Nós temos esse time que a gente pode chamar aí de um exército de captadores de necessidades da indústria e é um público que dialoga diretamente com os gestores operacionais dessa indústria, desde indústrias micro
até indústrias gigantes. E com isso, nós vamos criar um ponto de conexão com vocês, para vocês saberem quais são os consultores que estão presentes na região de vocês, quais projetos eles estão inseridos, e uma forma de comunicação com esse time, porque nós vamos criar uma forma que esse time possa cadastrar esses desafios de uma maneira bem facilitada, para que a gente já possa acessar essa base e começar a explorar muito mais. Então, como esse profissional ele é um profissional Senai, a gente vai ter alguém que a gente possa dialogar um pouco mais sobre esse projeto e ser bem efetivo na construção da solução que a gente está propondo. Tá? Rodrigo, então a gente só vai receber desafio agora que venha do consultor? Não, não é isso, tá? A gente está criando mais um ponto de captação. É isso que vocês precisam entender. O que a gente já faz hoje pode e deve continuar. O que a gente quer é mais opções nesse ponto. Só que a gente aposta muito nessa frente dos consultores, porque nós vamos conseguir passar para eles o que é um bom desafio a ser explorado no Integra e como que a gente gostaria de receber esse desafio com um detalhe tal, com a questão tal e tudo, para que os nossos docentes e alunos possam trabalhar esse projeto com mais facilidade. E é isso que a gente quer. Então, entendam que a gente está trazendo mais facilidade. Para que a gente possa fazer o desenvolvimento das ATCs, então, todo o nosso corpo de docentes e todos os nossos estudantes, todos os consultores e pesquisadores, todos os desenvolvedores que nós temos, vão ser personagens que vão dar cara para as ATCs e vão fazer elas se tornarem realidade no final. E quando a gente está colocando isso daqui, entendam que por trás desse time todo, tem todo o time que dá suporte para isso acontecer. Então, quando a gente fala lá dos nossos orientadores, supervisores, coordenadores, sejam eles pedagógicos ou de negócio, quando a gente cita docentes e estudantes, essa galera toda está por trás e a gente vai trabalhar para que todo mundo entenda o que está fazendo. Essa live é um primeiro momento da gente dar propósito do porquê que a gente está construindo isso daqui, e nós entendemos que com propósito, clareza e o impacto que a gente quer gerar, todo mundo aqui possa olhar para isso e falar assim, caramba, eu realmente construo o futuro da indústria, eu faço parte desse crescimento da produtividade da indústria de Santa Catarina. E aí algo que eu e Michael estamos trabalhando muito forte é gerar formas da gente acompanhar tudo isso a mais longo prazo e mostrar esse impacto efetivo. Algumas coisas a gente já conhece, né, Michael? Por exemplo, evasão de alunos que participam de projetos que estão relacionados com indústria ou não, que no caso era o nosso DSPI, agora o Integra, tem menos evasão. Esses alunos são alunos que têm maior nota no fim do dia, ou seja, a gente ainda não fez esse cruzamento, mas a gente pode. São os alunos que mais contribuem para o aumento da nossa nota do SAEP. Então, a ideia não é que a gente faça mais esforços, que a gente converja esforços que já existem para os impactos finais que a gente precisa. Então, toda a forma pedagógica que a gente constrói é para, no final do dia, a gente ter melhores alunos, melhores profissionais e que isso possa ser comprovado por meio dos métodos de avaliação que nós já temos. Então, não encarem a ATC como, meu Deus, agora eu tenho algo a mais para fazer aqui. Não, é só uma maneira diferente da gente gerar esse impacto e poder trabalhar tudo isso dentro das ferramentas, das questões que nós temos aqui. E a última parte aqui, então, é a validação. Eu já contei um pouco para vocês o que é
validação no contexto de educação profissional, mas esse capítulo aqui de como que a gente vai fazer essa apresentação para a indústria e os formatos que nós vamos ter disponível, esse é um ponto que a gente ainda está terminando de escrever e nós queremos ainda conversar com mais pessoas que tá na ponta, que vive essa realidade do dia a dia para a gente acomodar isso um pouco mais, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. No fim, a gente quer só trazer o nosso cliente para dentro das nossas rotinas e ele poder construir tudo isso junto conosco. E o nosso cliente é a indústria e a gente vai trabalhar nesse ponto. Então, quando a gente olha para ATCs, nós partimos desse desdobramento de mais um tradutor do que a gente quer com a nossa estratégia. Então, esse é um dos elementos que foi trabalhado para que a gente possa transformar essa estratégia em realidade. E eu, particularmente, fico muito feliz com o novo mapa estratégico da Fiesc. Eu não vou lembrar quantos direcionadores estratégicos nós tínhamos antes no nosso mapa estratégico, mas eram muitos. E hoje a gente tem 5, então fica muito melhor traduzido nesse ponto. A partir dos 5, houve várias discussões do que seriam questões que a gente iria trabalhando e incrementando ao longo desse período para gerar o impacto que a gente quer. E aí, um dos fatores foi, nossa, a gente precisa trazer uma frente que vai trabalhar essa dor da nossa indústria, que experimenta pouco novas tecnologias, tendo em vista ali o slide que eu mostrei para vocês comparando China e Brasil, da gente forçar essa experimentação por frentes diferentes que nós temos aqui no Senai. Então, ela nasce do nosso planejamento estratégico, é uma das formas que a gente quer trabalhar o aumento da produtividade da indústria. Nós fizemos a apresentação para os gerentes tanto da sede quanto os gerentes das regionais, aí todos os gerentes, sem especificar que tipo de gerência a gente está falando aqui. Para isso, esse é um primeiro movimento de apresentar isso para todo o time da Fiesc, mas agora a gente vai trabalhar fortemente nesse treinamento para esse time de consultores que vai trazer muita demanda para nós, para que eles tragam demandas que nós conseguimos trabalhar ela num ambiente de educação. Então, algumas características, elas são já claras, né? O Michael vem ensinando muito sobre isso, que não pode também ser uma dor que a indústria está precisando de uma resposta para amanhã. Os nossos alunos vão entender, eles vão ter que explorar isso, e é durante o tempo em que eles estão conosco que a gente vai fazendo. Se é uma dor de amanhã, não é por meio do Integra que nós vamos trabalhar. Nós temos outras frentes do Senai para trabalhar esse ponto. Então, características de como trazer isso de forma lúdica para os alunos, para apresentar esse problema de uma maneira bem adequada, é isso que nós vamos trabalhar com o time de consultores para que a entrada seja qualificada desses desafios aqui e que a gente tenha um foco bem grande nesse público. E eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer, mas então nós vamos trabalhar nisso nos próximos períodos. Nós teremos um evento interno, e aí esse evento interno não tem a ver com ATCs, pessoal, tem a ver com o posicionamento da Fiesc em ser o principal provedor de tecnologia da indústria catarinense. Então, a gente, por enquanto, está chamando isso de evento de convocação. Se vai continuar sendo esse nome ou não importa. O importante é que seja um bom momento que as nossas equipes entendam esse novo posicionamento antes da gente começar
a trabalhar isso para fora, porque nós teremos no segundo semestre várias agendas para poder apresentar esse novo posicionamento para a indústria. Então, se a gente não estiver falando internamente a mesma língua do que a gente vai falar para a indústria que a gente vai fazer, começa um grande problema para nós e eu não quero trabalhar nessa questão. Então, nós vamos seguir esse rito até a gente chegar lá no final do ano com todas as nossas ATCs validadas. E entendam um ponto, tá, galera? Isso é chave para o que eu vou falar para vocês aqui. 2026, nós temos, dentro do contrato de gestão de quem é Senai, fazer 110 ações de impacto, e aí a gente pode traduzir isso como ATC em 26, mas a gente tem que chegar em 10 mil ações de impacto até 2031. Então vejam que a meta de 26 ela é muito sutil e tem um motivo do porquê ela é sutil. Não é porque a gente tem receio de que a gente não consegue fazer mais. É que o verdadeiro ponto de 2026 é a gente fazer com que isso que a gente está querendo fazer, esse impacto, esse movimento, fique claro e a gente possa, ao longo de 26, ir entendendo o que funcionou muito bem, o que não funcionou e fazer um ajuste para que no começo de 27 a gente entre em campo já sabendo a tática certinha que a gente precisa para ganhar o jogo. Então, ao longo desse ano, nós vamos continuar trabalhando nisso tudo e adequando os documentos acessórios que a gente vai divulgar para vocês, eventualmente já trabalhando na alteração do edital para 27, para que seja um ano de nós para dentro testarmos experimentações, e quando eu digo isso, nós estamos trabalhando recursos para que vocês, na ponta, consigam executar tudo isso de uma maneira mais facilitada.